Oi, eu sou a Sheili Calef e eu estou aqui com a maravilhosa Marcela Ponce de Leão. E este é o Baseado em Fatos Surreais. Como é que funciona o nosso podcast, Marcela? Eu acho que a pessoa manda a história dela e a gente conta essa história como se fosse nossa? Exatamente. Aprendi! Sim, aqui a gente conta a sua história como se a gente fosse você naquele momento que a gente tá contando a história. Exatamente, anonimamente, então ninguém vai saber que essa história é sua. Pode mandar para o nosso e-mail, pode mandar por áudio, pode mandar para o texto. E qual é o e-mail, Marcela? bfsurreais@gmail.com. Pode ser uma história alegre, uma história triste, uma história engraçada, uma história de medo. Pode ser história de cemitério, por exemplo. Ou uma história de sacanagem, por exemplo. Pode ser qualquer história, manda pra gente. Vamos pro caso da semana, Sheili? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. O meu sonho era ter um cemitério. Oi? Exatamente. E quando eu contei isso pra minha filha, pra uma delas, ela não acreditava. E eu achei que eu tinha contado pra todo mundo, né? Eu falei, fala com a sua irmã mais velha, ela sabe, todo mundo sabe que o meu sonho é ter um cemitério. Ela disse, da onde? Como? Da onde, mãe, essa história? Porque o que aconteceu, né? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Eu tenho 9 irmãos. E a gente é da roça mesmo, né? Meus pais, todo mundo criado no sítio, trabalhando com plantação. E o que você faz quando você é criança nesses espaços, né? Brinca sempre todo mundo junto, aquele bando de crianças, porque daí juntavam, né? Eram 9 irmãos, porque uma é falecida, né? Nasceram 10, mas uma não sobreviveu, morreu ainda bebezinho. Mas todos os filhos das outras casas, que ficam mais ou menos no mínimo a 1 quilômetro de distância, já fica todo mundo junto, né? Fica todo mundo junto. Aprontando. E uma coisa que acontece e que acaba sendo um evento na vida das crianças que moram na colônia, como a gente chama, né? Lá no sítio, que vocês não falam assim em São Paulo, mas é na colônia, é enterro e velório. E isso é um evento muito legal para as crianças. Como assim, cara? Porque a criança, ainda quando ela é pequena, ela não tem essa noção, né, da tristeza, ela vê os adultos sofrendo, mas tipo, dia de finados era o máximo. Dia de finados é muito legal, porque você pega as flores no jardim, aí vai todo mundo caminhando até o cemitério, dá bem uns 4 ou 5 quilômetros de caminhada, vai todos os vizinhos e você passa o dia nessa função. Olha só. Do dia de finados. E eu lembro até o meu pai, assim, ele tinha uma coisa que ele tinha de rezar em todos os túmulos de todos os parentes. Então todo mundo ia embora, todas as outras famílias já tinham saído do cemitério, já estavam voltando. E a gente tava lá esperando o pai rezar. O que eu fazia com as minhas irmãs, com os meus irmãos? A gente ia decorando os túmulos. Nossa. Porque alguns túmulos recebiam visita, outros túmulos não. Então uns estavam super cheios de flor, decorado bonito, e os outros não. Então a gente ia dando uma distribuída nas flores pra todo mundo ficar feliz. Entendi, vocês violavam a decoração de alguns túmulos. Pode ser compreendido dessa forma. É quase um ato comunista isso, né? A gente dividia, redistribuição das flores do cemitério. Tão triste, e os outros estavam tão bonitos, cheios de flor. E como meu pai não estava vendo, porque acho que se ele visse, ele também não ia gostar muito dele. Hoje meu pai, né, tá bem idoso, não vai ouvir Rolava uma podcast. cinta, será? Rolava muita cinta, varinha do marmelo, rolava tudo. Lá era uma outra época onde se educava as crianças de outra maneira, né? Muitas vezes a gente aprontava, aí ele chamava de volta, mas ele não tinha mania de ir atrás da gente pra brigar ou pra surrar. Ele falava, vamos ficar com fome. Eles vão voltar. Vão ficar com fome. É verdade, a gente ia entrando e apanhando, um atrás do outro. Entrava do mais velho pro mais novo, pra ele ir cansando. O mais novo apanhava menos, mas quem entrava primeiro, nossa, a gente apanhava. Mas também aprontava muito. A gente vivia quebrando. Eu tinha uma irmã que vivia quebrada.
perna quebrada, braço quebrado, porque ela era menorzinha. E a gente brincava de fazer casinha em cima do galinheiro, por exemplo. Eu e tinha uma outra que era colada em mim, né? Uma das minhas irmãs tinha mais ou menos a mesma idade que eu. E a gente inventava. E a outra queria subir, ela nem conseguia. Ela era gordinha, baixinha, não conseguia nem subir no galinheiro. Aí a gente jogava uma tábua, assim, deixava uma tábua, ela conseguia subir. Mas daí ela subia e caía, porque ela não conseguia ficar lá, não era ela. Caía e quebrava uma perna, caía e quebrava um braço. Jesus. Quem que apanhava? Todo mundo, mas a gente mais que todas, porque era sempre uma articulação ali. Os pais sabem também quem que é, né? Os demoninhos, não tem jeito, eu era um demoninho. Mas então, quando alguém falecia, era um evento. E também não se tinha funerária, essas coisas. Então, você tinha que construir o caixão quando a pessoa... Mas você não ficava um caixão em casa esperando uma pessoa morrer. Então, quando falecia um vizinho, ia meu pai, meus tios, os vizinhos todos, os homens das famílias iam lá pra fazer o caixão. E as mulheres iam fazer o tecido que forra o caixão. Então, tudo parava, era totalmente atípica, assim, a rotina. Ah, olha só, elas faziam tecido que Faziam pra forrar, faziam travesseiro, buscavam flores, tudo artesanal e os amigos ajudando, né? Porque você também não consegue fazer isso sozinho num estado de tristeza. Então, são os teus, tua comunidade. Todo da mundo comunidade, unido. né? E são essas comunidades, eu não sei se vocês conseguem imaginar, a estrada de chão, né? Não tem asfalto, não tem asfalto até hoje lá. E aí você tem uma casa, dali 1 quilômetro uma casa, dali 2 quilômetros uma outra casa, Sim. uma capelinha lá que meio que une todo mundo no domingo pra fazer uma Sim. missa, e uma cancha de bocha. Que é aquele jogo que eu não sei da se... bola pesada. Da bola pesada que você joga. É isso, era uma cancha de bocha, um campo de futebol, uma capelinha e as casas tudo espalhada, né? Vaca, boi, Sim. plantação de milho, feijão, essas Sim, coisas. sim. Mas e não é que são grandes fazendeiros que plantam, não. Os colonos plantam aqueles pedacinhos de terra. E a pessoa tem um pedaço de terra, os filhos vão nascendo, ela vai distribuindo, então vai ficando menor ainda. Sim. Dá pro sustento de uma família, aquele pedaço de terra, divide o que cada um planta e tal. E aí, especialmente se morria alguém, não se ia trabalhar na roça. E o trabalho na roça é um trabalho duro, né? Você vai plantar milho, plantar feijão, colher milho, e a gente sempre trabalhou junto com os nossos pais. Não é como hoje. Então, o dia que a pessoa morria não só era um dia de festa que unia todo mundo, mas era um feriado. Exatamente! Pra nós era um feriado. Eu lembro até hoje quando meu nono morreu, foi muito interessante, porque a gente nunca tinha visto tanto guarda-chuva. Como assim? Choveu. A gente era muito pobre. A gente era muito... Comida nunca faltou, mas sapato. Sim, era muito simples, A gente né? era muito simples, era muita gente, morava no sítio. Então, no sítio você tem comida, mas o caderno, roupa bonita, essas coisas a gente até tinha roupa bonita, que minha mãe foi costureira a vida inteira, né? Enquanto o olho via bem, ela costurava. Ela tava costurando. Mas não tinha esse tipo de coisa. E daí, aqueles guarda-chuvas, e tinha guarda-chuva que não era preto. Nossa, guarda-chuva colorido. A gente subia em cima do paiol. Ocasião, né? Imagina, 4 quilômetros, todo o pessoal indo, e a gente nunca viu tanta gente, que o nono era muito querido na região. Então veio um monte de gente, tudo aqueles guarda-chuva, aquela procissão. Nossa. Era lindo! Sim, Né? sim. Era lindo. Pra mim, pras minhas irmãs, era lindo. Então, qual que era a nossa brincadeira? Do que a gente brincava quando a gente era criança? De cemitério. Claro, era a referência mais feliz, A gente né? tinha cada um pedacinho do que a gente construía, tipo um mini cemitério, a gente tinha. E a gente tinha que decorar os túmulos, deixar tudo limpo. E é uma coisa assim, hoje até os cemitérios têm de vários tipos, mas aquele era que o túmulo é no chão, e você põe uma cruz em cima, decora um pouco em cima. É tipo jardim, cemitério jardim, não é mausoléu. Não era jardim, era de concreto ou de lajota. Sim, mas como você se você não desenhasse fazia... um caixão em cima da terra. Sim, mas você não chegava a fazer um mausoléu, que são as construções não fazia que aquela sobem, construção pra cima, então mas jardim. mas é quase uma construção no chão, porque hoje tem só jardim, né? Mas tem lá aquele... Que tem só uma até plaquinha, feio, hoje entendi. não tem muito só a plaquinha, tem a construção ao redor, como se a pessoa estivesse ali deitada dentro do caixão, né? E aí a gente tinha os nossos. Ah, tá, tô entendendo, que é como se fosse uma cama de tijolo. Que ocupa mesmo o espaço do corpo inteiro, porque hoje o Isso. jardim, ele tem só aquela plaquinha em cima ou embaixo, Não, enfim. antigamente a gente Entendi. ocupava o E o espaço resto é grama. do corpo inteiro Sim. com
azulejo, fazia finalização com alguma coisa. Entendi. E aí, a gente tinha os nossos. Eu, minhas irmãs, meus irmãos, todo mundo tinha que decorar bem. E o que a gente enterrava? Tinha que matar alguma coisa pra enterrar. Os pintinhos das galinhas. Gente, que crueldade! As galinhas poedeiras da minha mãe, mas... E aí a mãe perguntava... Não, peraí. Vocês matavam? Não sei se a gente quebrava o pescoço, pisava na cabeça. Elas não só brincavam de cemitério, elas também brincavam de assassinas. Sim. Assassinas de cemitério. De certa forma, sim. Porque senão que graça tinha também fazer um túmulo pra nada? E a minha mãe perguntava na janta, mas cadê os pintinhos dessa galinha? Choca, né? Que a gente fala galinha choca, anda com os pintinhos. E a gente mudo. Todo mundo mudo. Todo mundo sabia o que tinha acontecido, que a gente que matava pra enterrar no cemitério. Jesus, eram cúmplices de um crime. Cúmplices de um crime. Gente, que crianças eram essas? Ah, mas uma vez ela bateu tanto na gente. Mas claro, né? Merecia. Imagina. Merecia, né? Os pintos. E aí uma coisa que a gente enterrava também era a laranja. Bergamota, a gente enterrava também. Ou era um pinto, coitadinho dos pintos. Eu reconheço hoje, mas na época não tinha essa sapiência. Ou sapiência. Enterrava essas bergamotas, essas coisas. Então o que acontece? O meu sonho era... Eu sempre pensava assim que eu ia ganhar na loto, né? Que todo mundo tinha o sonho de ganhar na loto. E montar um cemitério que tivesse assim, um laguinho, uns aí não banquinhos. Ia precisar matar os pintos mais, porque ia ter morto de verdade. Ia ter morto de verdade. E que tivesse assim um banquinho. Aí o pai, por exemplo, o avô, podia levar a criança lá e explicar. Olha, ali tá tua avó, ali tá teu bisavô. Eu achava que tinha que ser uma reunião da família num lugar bonito, porque eu achava muito mal organizado o cemitério, apesar de gostar de tudo. Muito mal organizado, gente. Você acredita? E aí é por isso que o meu sonho era ter um cemitério. E quando eu falei pra essa minha filha do meio, né, ela ficou indignada. Ela falou, como? Da onde você tem esse sonho? Que eu nunca soube desse sonho. Mas é isso. É isso, né, irmã? Eu não tenho nenhuma lembrança ruim de cemitério. Foi sempre muito, muito bom. Cara, que loucura. Eu não tenho lembrança. Assim, sempre soube que não era uma coisa legal. E nunca fui no enterro de nenhum parente. Eu tenho pavor de cemitério. Pavor. Ainda mais ter... Sabe o único cemitério que eu acho graça hoje? É aquele Jardim da Ressurreição que fica fazendo as piadas nas páginas da internet, assim. É a única proximidade... Qual? Um cemitério que tem lá no Piauí. E eles são incríveis em redes sociais. E eles fazem umas ações muito bacanas. Acho que uma vez eles fizeram que era... Se juntas já causa, imagine juntas. Que era uma ideia de você comprar o espaço no cemitério junto com a sua amiga, que você mais gosta. Eles são bons. Foi a única vez que eu olhei para um cemitério de um jeito diferente, assim. Hoje eles até se parecem com esse cemitério do meu sonho, né? Hoje tem cemitérios mais bonitos, que é só a plaquinha, que é um jardim. Uhum. Lá no interior ainda o cemitério é daquele jeito, porque vai se reproduzindo aquela estética, né? E quando você se deu conta que cemitério não era esse lugar super legal, assim, acabou o sonho de ter o cemitério? Não tive dinheiro mesmo. Não ganhei na loto. Se você tivesse o dinheiro, tivesse ganho na loto, tinha feito cemitério. Eu tinha feito cemitério, sim. Não, até hoje eu não acho cemitério... Eu não tenho problema nenhum com cemitério, gente. Problema nenhum. Não vejo o que as pessoas veem de ruim. Eu entendo o que as pessoas veem de ruim. Mas como a gente sempre ia ao cemitério, eu acho que no interior se faz mais isso, né? Hoje a morte, ela tá distante das pessoas. É como se a gente escondesse que a pessoa vai morrer, né? E no interior nunca foi assim. A gente velava em casa, então não tem a capela onde você vai velar o morto. Hoje, se você vai no velório de alguém, não é na casa da pessoa, era na sala. É verdade, na sala. É verdade. A minha mãe contava que quando morria alguém, eles não só velavam na sala, mas colocavam o morto com o pé pra fora da casa, porque tinha a lenda urbana que desse jeito não entrava as coisas ruins pra casa, sabe? Só saía, assim. Isso eu não lembro, mas assim, velava em casa, depois todo mundo... Você via o caixão sendo feito, aí você levava esse morto pro cemitério, naquela procissão, tava todos os amigos, tios, era uma alegria reencontrar todo mundo. Isso era mais natural, fala, né? É mais natural. E todo mundo fala, né, que é a hora que você revê a família, é casamento e morte. Então, por mais que você esteja triste que morreu alguém, você tá feliz, você tá revendo todo mundo.
E então nunca tive, nem até hoje, não tenho medo nenhum, problema nenhum com o cemitério, que bom. com morte. Que Acho bom. isso super natural. Que bom, uma relação saudável. Quem sabe você não ganha na loto ainda e consegue realizar seu sonho, né? Vai que, né, gente? Se alguém quiser investir no cemitério, entre em contato com as meninas do Baseado em Fatos Surreais. Gente, que história! Nossa senhora, muito obrigada você que mandou essa história pra gente. A gente adora receber essas histórias. Uma melhor que a outra, né, Sheili? Nossa, essa história é muito divertida e é da minha região, né? Eu não... essa história de uma pessoa mais velha, de outra geração, mas eu também, né? Tenho parentes no interior e é bem assim. Eu lembro quando eu fui a primeira vez num desses dias de finados na roça, no sítio, e que a gente pegou as flores no jardim da minha tia, só que eu não tinha noção, né? A pessoa fala dia de finados, vamos pro cemitério, a gente não tem muita noção. E eu lembro que a gente pegou as flores, e eu lembro da gente caminhando com as flores, da gente chegando no cemitério, eu lembro dessa experiência. Foi uma coisa que ficou muito marcada. Você lembra da experiência boa, né? Porque era todo mundo junto. É um passeio da família. É bem isso que ela descreveu. Então, se você tá aí do outro lado e tem uma história pra contar de passeio da família no cemitério, ou sei lá, né, outra relação, qualquer que seja, não importa o assunto, o que importa é que o assunto é a vida e o detalhe é o surreal, manda pra gente. Pra onde que manda a história, Sheili? Manda pro nosso e-mail, tanto por texto quanto por áudio, bfsurreais@gmail.com, tudo minúsculo junto. bfsurreais@gmail.com. E se você gosta do nosso trabalho, acompanha. Temos aí um cardápio de redes sociais. É só você procurar por BF Surreais. Nós estamos no Spotify, no Deezer. Nós estamos no nosso site. Você pode ouvir o podcast pelo nosso site. Você sabia disso? Você entra lá, www.bfsurreais.com.br. Você ouve o episódio. Toda quinta-feira, quando sai um episódio novo, tá lá publicado no site bonitinho ou no seu agregador de podcast preferido. E aí você aproveita que agora tá assim, super fácil de ouvir podcast. Faz o quê, Sheili? Indica pros seus amigos. Manda, sabe lá no Spotify quando você recomenda? Manda pros seus amigos. Ensina a pessoa que não sabe ouvir, ela vai gostar. Eu tenho uma amiga, essa semana, ela me mandou uma mensagem falando que nós acompanhamos ela até o trabalho. Que ela gosta de ouvir o podcast indo trabalhar. Que fofa. A Dani. Beijos. Adoro quando a gente recebe essas mensagens no Twitter, no Instagram, falando: vocês são minha companhia de trabalho, minha companhia no trânsito, não sei o que, lavo louça. Maravilhoso. Então, se é maravilhoso pra você, compartilha pra ser maravilhoso pra outra pessoa também. Tem um negócio muito legal que dá pra fazer agora no Spotify, que você dá lá compartilhar e você consegue compartilhar direto no Stories. E aí você compartilha no Stories, sai a capinha do episódio, o título do programa, a musiquinha, se a pessoa clicar, ela vai direto pro episódio. Gente, que loucura, é muito eu nem sabia, fácil. vou começar a fazer agora. É muito fácil. Então, assim, tá simples, tá fácil de ouvir podcast, tá maravilhoso de todo mundo ouvir, baseado em fatos reais. E as nossas queridas Mulheres Podcasters. Siga Mulheres Podcasters. E é isso, muito obrigada. Até o próximo Cemitério Surreal. Acompanhe Mulheres Podcasters. Este podcast foi editado por Débora Veiga Ruiz.